Você sabia que dá para comprar casa, terreno e até fazenda no Paraguai sendo estrangeiro, sem precisar ser residente, sem precisar de cédula paraguaia e pagando muito menos imposto do que no Brasil? Mas que mesmo assim, muita gente perde muito dinheiro porque pula uma etapa simples chamada escrivania e registro público. E depois descobre que o imóvel não era do vendedor, que estava hipotecado ou que tinha outro dono. Então, antes de investir um único real ou dólar no Paraguai, você precisa entender exatamente como funciona esse processo, porque ele pode ser o melhor investimento da sua vida ou o maior erro da sua vida se você fizer do jeito errado. Comprar um imóvel ou um terreno no Paraguai sendo estrangeiro é totalmente permitido por lei e pode ser feito em igualdade de condições com um cidadão paraguaio, inclusive imóveis urbanos, rurais ou comerciais, com a única exceção de áreas consideradas de segurança nacional, como zonas de fronteira imediata ou áreas estratégicas. Não é obrigatório ter residência nem cédula paraguaia apenas para comprar. Basta apresentar passaporte válido ou documento de identidade do país de origem. Em alguns casos, CPF apenas como referência fiscal. A residência e a cédula facilitam muito a vida depois. Para abrir conta bancária, declarar impostos, financiar imóveis, abrir empresa ou morar legalmente no país. A compra deve obrigatoriamente passar por uma escrivania, que é o cartório notarial responsável por verificar se o vendedor é realmente o dono do imóvel, se o imóvel não tem dívidas, hipotecas, penhoras ou processos judiciais, por analisar a cadeia dominial, que é o histórico de proprietários, por redigir a escritura pública de compra e venda, recolher impostos e taxas e depois encaminhar a escritura para registro. A estrutura assinada dá a você a condição de proprietário perante o vendedor, mas a proteção jurídica plena só existe depois que o imóvel é inscrito no registro público. Por isso, vale sempre a frase: "Usted es propietario desde la firma, pero jurídicamente queda plenamente protegido quando se inscribe em registros públicos". Para o comprador estrangeiro, são exigidos passaporte ou documento válido, dados pessoais completos, endereço, certidão de nascimento ou casamento se for casado, os documentos do cônjuge, em alguns casos uma tradução simples. Do vendedor são exigidos o título de propriedade original, o certificado de não ônus comprovando que o imóvel está livre de hipoteca, bloqueio ou penhora, certidão de impostos pagos, cadastro municipal atualizado e documentos pessoais. O processo normalmente começa com uma reserva ou uma promessa de compra. Depois a escrivania faz a análise jurídica, depois as partes assinam a escritura, depois são pagos os impostos de transferência, os honorários da escrivania e a taxa de registro. Depois a escritura é levada ao registro público para ser inscrita. Somente depois disso o imóvel aparece oficialmente no nome do comprador. Os custos médios do processo incluem imposto de cerca de 2 a 4% do valor fiscal do imóvel, honorários da escrivania em torno de 1 a 2% e o custo do registro público entre 0,3% e 0,8% do valor fiscal. Por exemplo, um imóvel de US$ 100.000 pode pagar entre US$ 300 e US$ 800 de registro. O tempo médio para o registro público concluir a inscrição é de 20 a 45 dias úteis. Em cidades menores, 30 a 60 dias úteis. Em cidades grandes como Assunção, e podendo chegar a 90 dias em períodos de alta demanda. Durante esse tempo, o comprador já pode ocupar o imóvel, mas ele ainda não aparece em seu nome para terceiros. O RUC, que é o registro fiscal, só é exigido quando a pessoa vai ter atividade econômica no Paraguai, como alugar o imóvel, declarar renda, abrir empresa ou emitir faturas. Não é obrigatório apenas para comprar um imóvel, para uso próprio. A cédula paraguaia não é exigida para comprar, mas é exigida para solicitar residência permanente, trabalhar no país, abrir conta bancária pessoal, abrir empresa, financiar imóveis localmente e ser diretor formal de uma sociedade.
Se a pessoa quiser abrir uma empresa no Paraguai, como uma SA, que é Sociedade Anônima, ou uma SRL, que é Serviço de Responsabilidade Limitada, ela vai precisar de cédula de RUC da empresa, de endereço fiscal no Paraguai, de uma escrivania para a Constituição e do registro no Registro Público de Comércio. Um estrangeiro sem cédula pode até ser sócio investidor, mas não pode ser administrador legal, não pode assinar como representante, não pode operar conta bancária da empresa e não pode responder juridicamente pela sociedade. É possível pagar em dinheiro, mas os valores altos exigem comprovação de origem. É possível comprar à distância por meio de procuração pública apostilada. É possível comprar como empresa desde que ela esteja legalmente constituída no Paraguai. É possível financiar, mas estrangeiros sem residência enfrentam mais restrições. Nunca se deve comprar sem passar por uma escrivania. Nunca pagar tudo antes da escritura assinada. Nunca comprar imóvel sem verificar no registro público e evitar contratos de gaveta. Seguindo esse processo, o estrangeiro compra de forma segura, legal e com proteção jurídica no Paraguai. Então agora você já sabe, no Paraguai o negócio não é só encontrar um imóvel bonito e barato, é fazer o caminho certo, passar pela escrivania, registrar no registro público, entender quando precisa de RUC, quando precisa de cédula e quando você pode investir como estrangeiro tranquilo. Porque quem entende as regras joga com vantagem e quem não entende vira estatística. Então, se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que está pensando em investir ou morar no Paraguai, porque essa informação pode literalmente salvar o dinheiro de alguém.